Efésios capítulo 5, versículo 16, diz assim: os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Na revista corrigida vai dizer: remindo os tempos, porque os dias são maus. Remir quer dizer aproveitar, recuperar, resgatar o tempo, ou seja, aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, e nós estamos certos que o Senhor vai continuar nos abençoando, porque estamos debaixo, Senhor, da Tua graça. Nós te louvamos por esse momento de louvor, de adoração ao Teu nome. Nós cantamos em Tua honra, nós tocamos em Tua honra. Senhor, nós prestamos este momento em Tua honra e pedimos, Senhor, humildemente, que a Tua palavra continue falando aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Deus, eu me coloco neste momento em Tuas mãos como instrumento do Senhor, para transmitir à Tua igreja a Tua palavra. Seja aqueles que estão aqui reunidos, sejam aqueles que estão acompanhando esta reunião a partir de outros lugares. Que Teu Espírito Santo fale com cada um de nós. É o que desejo para Teu louvor e glória. Amém, Senhor. Podemos assentar, meus irmãos. Queridos irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite foi uma palavra que brotou em meu coração durante a semana, em um dia quando eu estava meditando sobre a pregação do último domingo. Isto pode parecer estranho para alguns de vocês, mas é verdade. Eu preparo os sermões, eu prego os sermões e depois eu ouço pelo menos umas 3, 4, 5, quanto não, mais vezes a palavra do Senhor, a fim de não só me ouvir, mas também escutar o que Deus está me dizendo através da sua palavra. Eu tenho por princípio que, se o que eu prego, eu não for capaz de me ouvir, então eu não posso exigir que a igreja ouça a pregação. Assim também é com os cantores. Quando a gente prega, quando a gente canta, quando a gente toca, os primeiros que devem aceitar aquilo que você está falando, aquilo que você está cantando é você. E depois a igreja. E muitas vezes Deus fala ao meu coração e fala comigo também através dessas palavras. Então, enquanto eu estava meditando na palavra de domingo passado, foi naquele momento que eu falei para a igreja sobre aproveitar as oportunidades para servir a Deus com o seu dom. Eu disse estas palavras, que se você perceber alguma oportunidade, alguma necessidade, algum ministério deficitário onde você possa atuar, coloque-se na brecha. E eu estava meditando nesta palavra, e no momento que me veio ao coração exatamente esse trecho da mensagem, o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração de uma maneira tão intensa que eu parei o que eu estava fazendo, eu peguei o meu celular e mandei uma mensagem para mim. Eu não sei se alguém faz isso aqui, talvez eu seja o único, mas eu mandei uma mensagem para mim. E eu mandei uma mensagem, está gravada no meu celular, eu dizendo assim: olha, Deus está me revelando uma palavra aqui agora. E eu estou dizendo para que eu não esqueça daquilo que o Senhor está me falando. E aí eu comecei a pontuar tudo aquilo que naquele momento o Espírito de Deus estava soprando na minha mente para que eu pudesse compartilhar com a igreja. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração naquele momento falava sobre aproveitar as oportunidades que Deus nos dá no seu tempo. Vejam bem, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá no seu tempo. Mas aí veio a pergunta: como saber qual é o tempo de Deus em nossas vidas? Como é que você sabe que
aquela oportunidade, aquela porta que se abriu, foi Deus que abriu para você. Aquilo que está acontecendo foi Deus que permitiu na tua vida. Primeiro, você precisa entender que existem duas linhas de tempo que caminham paralelas. Elas são distintas, mas elas caminham lado a lado. Uma delas é o tempo Cronos, que é o nosso tempo natural. E outra é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, o momento de Deus. As duas estão caminhando aqui paralelo. Porém, o Kairos de Deus, ele age sobre o tempo Cronos, que é o nosso tempo natural. E a gente precisa primeiro entender isso, que essas duas linhas de tempo estão trabalhando a todo momento, e nós estamos, se estamos em Cristo, nós estamos trilhando nelas. Segundo, precisamos também ser capazes de discernir qual é o tempo que nós estamos vivendo, tanto o tempo natural, o tempo Cronos, como também o tempo Kairos que nós estamos vivendo em nossa vida. Terceiro, a gente precisa também entender que nem sempre o Cronos e o Kairos estarão alinhados na mesma sintonia. Ou seja, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Salmo 90, versículo 4. Um dia para Deus é como mil dias. Aliás, um dia para Deus, 1000 anos para Deus. É como um dia para nós, é como o dia de ontem que passou. Em quarto lugar, nós precisamos também entender que esses dois tempos são importantes e ambos oferecem boas oportunidades para nós. Tanto o tempo Cronos, que é o tempo natural que nós vivemos, ele oferece boas oportunidades, porém esse tempo ele é limitado à nossa vida física, à nossa vida terrena. Como também o tempo Cronos, que se estende além do natural por toda a eternidade. E em quinto lugar, nós precisamos também entender que o tempo Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, ele nos ensina qual é o momento certo em que Deus deseja e quer agir na nossa vida. Às vezes você está caminhando no tempo natural, dentro de uma situação, mas o tempo de Deus, naquele instante na tua vida, ele está agindo de uma forma diferente para te conduzir a posições mais elevadas, mais nobres, a te conduzir ao centro da vontade de Deus. E isto diz respeito a qualquer área da nossa vida, não só a espiritual, mas a natural, né? Seja ela financeira, sentimental, profissional, familiar, ministerial e por aí afora. A mensagem que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos entender que estamos vivendo aqui e agora o tempo Cronos e Kairos de oportunidades de Deus para a nossa vida. Tanto na vida natural, quanto na dimensão espiritual onde Deus atua, nós estamos vivendo um tempo de oportunidades, é aqui e agora. As oportunidades, elas estão passando por nós. A todo momento, a todo instante, as oportunidades surgem e da mesma maneira que elas surgem, ela também desaparece, ela some, seja por meio de um desafio, de uma crise, de qualquer situação. A oportunidade está aberta para todos. Nós precisamos estar atentos a todo momento, porque as oportunidades, vejam bem, elas existem e elas não se perdem. Mas se você não aproveitar, alguém irá abraçá-la. Ela passa por você. Se você não estiver ligado na oportunidade, ela vai passar por você. E o outro que estiver à tua frente, ele pode abraçá-la antes de você. Tem uma passagem na Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 46, versículo 17, onde o profeta Jeremias está falando a respeito do rei do Egito. E olha só o que ele diz acerca deste rei. Deem ao rei do Egito este nome:
Qual foi o nome que o profeta deu para o rei do Egito? Ele diz assim: falador espalhafatoso, que fala demais. O homem que perdeu a sua oportunidade. Noutra versão diz que deixou passar o tempo assimilado. O profeta estava dizendo acerca do rei do Egito: a oportunidade veio, sorriu para ele, mas ele não percebeu e a oportunidade se foi. Queridos, há muitos exemplos na Bíblia, e eu vou me limitar a falar dos que na terça-feira, quando a palavra me veio ao coração, eu fiz questão de anotar para não esquecer. Mas há muitas referências na Bíblia de pessoas que abraçaram a oportunidade porque entenderam o tempo kairós de Deus. Entenderam que aquele era o momento que Deus estava agindo na vida deles. Mas há também outras situações, outros exemplos de pessoas na Bíblia que perderam as oportunidades porque não compreenderam o que aquele momento era o tempo de Deus e mais tarde se arrependeram. Vamos começar falando de um personagem bíblico que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 16 e 17, diz o seguinte: tomem cuidado para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção de seu pai. Se arrependeu, a oportunidade passou, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, esteja atento para não perder a oportunidade. Esaú, ele representa aquele tipo de pessoa que tem a oportunidade de ser abençoado, mas despreza, não valoriza a bênção que está sobre ele. Enquanto o seu irmão Jacó, ao contrário, ele representa aquela pessoa que aproveita a oportunidade para ser abençoado no lugar do outro. Vejam bem, se você não valoriza a tua bênção, alguém poderá se apropriar dela. O desprezo pela promessa da bênção custou caro para Esaú. A Bíblia diz que ele estava com fome depois de uma caçada. Gente, quem aqui nunca sentiu fome na vida? Nem que seja por algumas horas. Então Esaú estava com muita fome. Ele tinha passado o dia inteiro tentando caçar, ele era carnívoro e estava querendo comer qualquer coisa que aparecesse na sua frente. E o seu irmão naquele momento então vê o que? Uma oportunidade de se apropriar daquilo que era de Esaú por direito. Ele tinha o direito da primogenitura, mas quando o seu irmão lhe diz: olha, eu te dou um prato de sopa, mas em troca você me dá o seu direito de primogenitura, qual é a reação de Esaú? Para que me serve o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Então ele despreza naquele momento a bênção que estava sobre ele. Ele troca este direito por um prato de lentilhas, como diz o escritor aos Hebreus. Qual é o valor que Esaú dá à sua bênção? Nenhum valor. O valor que ele dá para aquilo que Deus lhe deu foi um punhado de lentilhas cozidas. Por mais saborosa que fosse aquela sopa, por mais cheirosa que ela fosse, ou por mais fome que ele estivesse, eu penso que nada se compara ao valor do que ele herdaria se ele valorizasse um pouco mais a sua bênção. Mas naquele momento, ele se deixa levar e ele desprestigia o que Deus tinha dado para ele. Por outro lado, Jacó,
o tipo de pessoa observadora. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, entendam o que eu vou dizer. Tem gente de olho na tua bênção. Sempre tem alguém desejando a tua bênção. Então Jacó é o sujeito observador. Ele está de olho na bênção de Esaú. Ele sonha, ele compartilha com a sua mãe que o seu desejo era de ter nascido primeiro, para ser o herdeiro de Isaque. Ele faz planos para isso. E ele aproveita da insensatez de seu irmão, que não sabe valorizar o que tem. E então ele se prepara para aquele momento. Ele identifica o tempo Kairós, que era o tempo, o momento, a oportunidade dele tomar aquilo que era de seu irmão. A oportunidade está passando. Ele tem as palavras certas para dizer, e ele não perde a oportunidade quando ela lhe sorriu. Ele fica só esperando para ver o que o irmão vai dizer. Olha, eu te dou um prato de sopa se você me der o seu direito de primogenitura. Talvez Jacó tenha até pensado, meu irmão não é louco de fazer uma coisa dessa. Mas quando o irmão diz, de que me vale esse direito se eu estou com fome? Ele fala, está feito o negócio, toma o prato. Aliás, eu acho que ele deu a panela inteira. Pode ficar com tudo, come tudo aí, mata a tua fome. Porque naquele momento ele se apropriou da bênção que seria de seu irmão. Por um prato de lentilha, gente, olha só. Por um prato de lentilhas, Jacó toma o direito de primogenitura de seu irmão. E olha o valor desta bênção sobre Jacó e sobre os seus descendentes. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é: não abuse da oportunidade, ela tem limites. Lá em Josué capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, o Senhor diz para Josué: como disse a Moisés, eu lhes darei a terra que pisarem. Aí o Senhor diz para ele assim: os limites desta terra serão o seguinte. Aí Deus começa a estabelecer um limite. O que nós aprendemos com isto? Que Deus estava colocando diante de Josué e dos filhos de Israel a oportunidade de se apropriarem da terra da promessa. Mas o Senhor deixa muito claro que esta promessa, esta bênção, ela tinha um limite. Eles não poderiam ir além daquilo que o Senhor demarcou como sendo a terra da promessa. Ou seja, a oportunidade para conquistá-la estava diante de Josué e dos filhos de Israel. Mas eles tinham que estar atentos aos limites estabelecidos por Deus. Pensando nesta palavra, eu diria que existem algumas pessoas que elas veem uma oportunidade de Deus na vida delas para serem abençoadas, e glória a Deus por isso, e elas tomam posse. Só que aí, no decorrer desta caminhada, a pessoa acaba se empolgando, e ela acaba ultrapassando os limites que Deus estabeleceu. Ou seja, ela vai além das fronteiras. Ela se empolga tanto com o salário, a possibilidade de ganhar um pouquinho mais, e de repente, sem que ela perceba, ela acaba se tornando uma escrava do próprio dinheiro. Não é que o dinheiro seja o mal, mas ela acaba se empolgando tanto que ela vai ultrapassando os limites e o tempo, e daqui a pouco, sem que ela perceba, ela se tornou uma escrava do capitalismo selvagem. E de repente a pessoa já não tem mais tempo para nada, porque avançou além dos limites. Vejam bem, quando alguém ultrapassa o limite estabelecido por Deus, ela pode até continuar conquistando, mas irá conquistar não mais no Kairós de Deus, no tempo de Deus. Ela irá conquistar no Cronos, que é o tempo natural. Ou seja, ela passa a agir por conta própria, sem ter a bênção de Deus sobre ela. Então, mesmo que ela continue conquistando e se empolgue cada vez mais com aquilo que ela está realizando e fazendo, mas sem que a pessoa perceba, ela já ultrapassou o limite. E ela está agindo por conta própria.
E aí lá em Marcos capítulo 8, 36 e 37, Jesus chama a atenção para esse detalhe. Olha o que ele diz: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter essa vida de volta. Ou seja, o sujeito ele se empolgou, ele se encantou, ele viu a possibilidade de ter um pouquinho mais, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e daqui a pouco ele já não tinha mais tempo para nada na vida, a não ser ganhar, ganhar e ganhar dinheiro. E aí ele ganhou tanto dinheiro que Jesus diz aqui, olha, ganhar o mundo inteiro. Eu estou falando de dinheiro, mas isso se refere a qualquer outra área da vida. Ganhar tudo, mas perder a vida verdadeira. Ainda que ele doe todo o seu dinheiro, ele não poderá pagar para ter de volta essa vida, porque a oportunidade passa e vai embora. Terceiro, o caminho do sofrimento pode ser um caminho de oportunidades para Deus te abençoar. Agora, para discernir se o sofrimento que você está passando é um kairós de Deus ou é um cronos, ou seja, é algo natural, precisa ter discernimento. Mas muitas vezes Deus quer te treinar nas adversidades. Deus te coloca em algumas situações de risco, Deus te coloca diante de alguns desafios, pensando em te treinar, te capacitar, te preparar para abrir para você uma oportunidade de bênção maior do que aquela que você já tenha conquistado. Nós temos um exemplo na Bíblia de José. José, ele sabia qual era o seu desejo, o seu intento, ele tinha um sonho. E esse sonho, para José, era a revelação de Deus sobre o seu futuro. Então ele se apropria desta oportunidade de ser abençoado. E ele mantém a sua fé firme em Deus, mesmo quando ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. José não perde a sua confiança em Deus quando ele é acusado, quando ele é preso injustamente. José não perde a sua confiança em Deus em cada momento que ele vive na sua vida, mas ele aproveita estas oportunidades para algo maior que estava para acontecer na sua vida no tempo de Deus. Então, enquanto José é escravo, sabe o que ele faz? Ele aproveita para conhecer a realidade de um povo que foi tirado da sua terra, de suas casas, e foram tomados por escravos e levados à revelia para a terra do Egito. José conversa com essas pessoas, e ele descobre entre os escravos que haviam pessoas ali, que eram pessoas dotadas de muita sabedoria, de muito conhecimento. José aproveita o tempo de escravo para aprender estratégias que ninguém sabia, senão aqueles que estavam ali com ele. Quando José foi injustiçado na casa de Potifar, ele descobre ali o sentimento de ser injustiçado ao defender a sua própria honra. Quando José vai para a prisão, a Bíblia não diz que José ficou se lamentando enquanto estava prisioneiro, mas sabe o que ele faz? Ele aproveita a oportunidade dentro da prisão para fazer o que? Amizade com outros presos. E lá dentro da prisão ele descobre o copeiro de Faraó, ele descobre o padeiro de Faraó. Dentro da prisão ele descobre o comandante daquela prisão e ele se aproxima dele. Ele se coloca à disposição para servir, para fazer serviços que outros presos não queriam fazer. Ele aproveita o tempo que ele está na prisão para se revelar um homem de Deus, uma pessoa dotada de uma inteligência única, capaz de desvendar mistérios, sonhos. Então José, ele aproveita cada momento, ainda que fosse um momento de sofrimento, para transformar aquele momento de sofrimento em um tempo de Deus, uma oportunidade de Deus para a sua vida. E sabe o que acontece? A amizade e o serviço que ele prestou na prisão,
E a habilidade que Deus lhe deu e que ele revelou àqueles homens de ser um revelador de sonhos, lhe abriu uma oportunidade maior para estar diante de Faraó. Deixa eu te dizer uma coisa: aproveite cada oportunidade que Deus colocar na tua vida. Ainda que seja um tempo de provação, de sofrimento, aproveite esse tempo para identificar a oportunidade que Deus está abrindo para você. Então José está agora diante de Faraó. E mais uma vez ele não perde a oportunidade. Era tudo o que ele queria. Estar diante do rei do Egito, gente. Alguém que foi vendido como escravo, alguém que foi preso, que foi condenado, injustiçado, que agora sai de dentro da prisão e vai direto à presença de Faraó. Ele não perde a oportunidade. E ele diz tudo o que Deus lhe mandou dizer a Faraó. E quando o Faraó pergunta: quem poderíamos colocar para cuidar desse negócio tão importante? Tem que ser alguém dotado de um espírito dos deuses, tem que ser alguém muito inteligente. Sabe o que José faz? Estou aqui. A oportunidade estava passando e José abraça a oportunidade. Ele se torna primeiro-ministro do Egito. E um pouquinho mais adiante, eu não vou contar toda a história de José em detalhes para vocês, novelistas da Record, ou para você que lê a Bíblia. Eu não vou contar toda a história de José, mas a verdade é que no final chegou o grande dia em que a família de José se reencontrou com ele. Os seus irmãos estão com medo, pensando que José iria aproveitar que agora ele era autoridade no Egito para se vingar deles, mas na verdade, sabe o que José ensina para os seus irmãos e para o seu pai? A importância de saber identificar as oportunidades nas adversidades e atribuir a Deus o seu sucesso. Olha o que ele diz em Gênesis 45, 7 e 8. Deus me enviou na frente de vocês. Oh, meus irmãos, vocês achavam que vocês estavam me prejudicando? Na verdade era Deus que estava agindo, era o tempo de Deus que estava agindo naquele momento para me tirar de perto de vocês e me levar por caminhos que vocês não conheciam, para que eu chegasse na presença de Faraó e hoje pudesse estar aqui ocupando esta posição em condição de abençoar vocês e garantir a promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão e Isaque. Oh, glória a Deus! Não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Em quarto lugar, Deus usa pessoas para nos abrir caminhos para oportunidades. Deus usa pessoas para te abençoar. Algumas pessoas entram em nossas vidas para nos conduzir a níveis mais elevados. Sabe aquele patrão que é detalhista, que chama a tua atenção quando você faz o serviço 99% bom, e ele reclama porque faltou 1%? Sabe aquele teu colega que te incomoda, toda hora perguntando coisas que você não sabe e te impulsionando a estudar para aprender? Deus coloca pessoas em nossas vidas para elevar os nossos níveis, seja na vida natural ou na vida espiritual. Essas pessoas, elas são muito mais do que bênçãos em nossas vidas. Estas pessoas são o kairós de Deus para nos levar em direção a novas oportunidades que Deus pretende abrir para nós. Então, se vocês puderem e quiserem receber um conselho, eu deixo aqui um conselho pastoral para vocês. Aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem para servir bem aos seus líderes, aos seus empregadores e aprender com estas pessoas, porque elas são meios que Deus usa para te levar a posições mais elevadas. Aproveite a oportunidade. Há um exemplo na Bíblia de Ruth. Quantos aqui já ouviram falar de Ruth, a história de Ruth? Obrigado. Vou me economizar contar em detalhes.
a história de Ruth, a nora fiel. Vejam que quando Noemi fica viúva, Orfa fica viúva e Ruth fica viúva, Noemi chama as duas noras e despede elas como era costume, segundo a lei. Ela libera aquelas duas jovens para que elas pudessem seguir o caminho, se casar de novo, constituir família. Então naquele momento Ruth poderia ter deixado Noemi, Ruth poderia ter seguido o seu caminho, mas ela renuncia à sua liberdade e decide acompanhar a sogra e voltar para a sua terra. A escolha de Ruth naquele momento nos faz crer que ela percebeu que aquele era o kairós de Deus na vida dela. Porque Orfa não perde a oportunidade de se livrar da sogra. Orfa, na hora que a sogra diz: minhas filhas, vocês estão livres, a Bíblia não fala mais de Orfa, ela desapareceu do mapa. Mas Ruth, ela diz: minha sogra, aonde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu Deus, o meu povo. Ou seja, você é a porta que Deus está abrindo para mim, você é o tempo de Deus na minha vida e eu não vou te deixar. E todos nós sabemos a história, que a escolha de Ruth lhe abriu uma oportunidade gigantesca. Ela se casou com Boaz e se tornou a bisavó de Davi e faz parte da genealogia de Jesus. Você quer coisa maior do que isso? Vejam bem, Deus coloca pessoas como Noemi em nossas vidas para mudar a nossa história. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente não vê a hora de se livrar das pessoas. A gente não vê a hora como órfã de se livrar de Noemi. Mas que nesta noite você tenha o espírito de Ruth para identificar o kairós de Deus na tua vida e saber que Deus colocou esta pessoa no teu caminho, na tua vida, para abrir mais adiante uma grande porta para você, uma grande bênção que vai atingir gerações. Ruth não ficou com Noemi por piedade. Não foi por piedade, não foi por pena dela. Também não foi por necessidade, foi por vontade própria. Mesmo que ela não soubesse o que o futuro lhe reservava. Mas ela aproveitou o kairós de Deus. A oportunidade, sorriu para Ruth. Quando Boaz olhou e viu aquela jovem e perguntou: quem é ela? Em quinto lugar, as oportunidades. Essa aqui é boa, irmãos. Eu achei que era novidade, mas depois eu fui pesquisar, eu vi que teve um filósofo que fez uma alusão muito parecida com a minha, mas eu não copiei dele. Foi ele que copiou de mim, embora ele tenha vivido no século passado, no início do século passado. As oportunidades são como o trem que passa na estação. Me veio esta palavra. As oportunidades são como o trem que passa na estação. Se você perder, você pode até pegar o próximo, mas o próximo jamais será o que você perdeu. Não tem problema, você pega o outro, mas aquele que passou já era. Deus colocou diante do exército de Israel uma oportunidade para vencerem uma guerra sem batalha, sem luta. De um lado estava o exército dos filisteus, do outro lado estava o exército dos israelitas. Os caras estavam todos preparados com espada, com lança, com faca, com foice, com facão, com pedra, com tudo. Eles iam brigar entre eles. E eles iam se matar. E aí o tempo de Deus agiu no tempo Cronos. Não, vocês não vão se matar. Vão fazer diferente. Escolhe aí um campeão dos filisteus. Israel, vocês vão escolher um. Eu sou o Deus de vocês. Eu vou estar com vocês. Vocês vão vencer a guerra e vai todo mundo para casa. O plano de Deus era bem simples ou não era? Ao invés de ficar aquele monte de homem brigando, dias e mais dias no campo de batalha, Deus cria uma estratégia. Ele faz brilhar uma ideia lá na mente dos filisteus e eles dizem: não, peraí, vamos resolver isso. Golias, vem cá, quem era Golias? Era um sujeito de mais ou menos 2,80 metros de altura. Não era tão alto assim, né, gente? Só um pouquinho mais, né? 2,80 metros de altura. Eles chamam Golias e falam assim: ô povo de Israel, vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse negócio aqui. Escolhe um valente de vocês aí, a gente briga aí, os dois brigam, quem vencer ganhou, leva tudo.
Era algo muito simples. Até porque em Israel haviam homens fortes. Em Israel tinham homens valentes, a começar pelo rei Saul, que era valente. Então tinha gente habilitada em Israel. Segundo, Deus estava com Israel. Então Golias era grande, mas o Deus de Israel era maior. Eu penso que qualquer um ali no exército de Israel que agisse como Davi agiu e dissesse: olha, eu vou lutar em nome do Senhor, Deus ia com ele e ia vencer Golias. Porque o tempo de Deus ali, a oportunidade era aquela: Israel vai triunfar sobre o inimigo. Mas acontece que ninguém se dispôs a encarar o grandão. Davi é o cara que se encontra no lugar certo, na hora certa e faz a coisa certa. Davi está passando por ali. É assim que é o tempo Kairos, é como o trem que passa na estação. Aquela era a hora, aquele era o momento. Então Davi, ele está no lugar certo. Ele está na hora certa, aonde Deus quer que ele esteja. Eu fico imaginando se Davi não estivesse ali naquele momento. Vamos imaginar que quando Jessé chamou Davi para que Davi fosse levar o alimento para os seus irmãos, Davi dissesse: pai, olha, hoje não dá para ir. Olha, pai, eu tenho que cuidar das ovelhinhas aqui, faz o seguinte, manda aí um empregado qualquer. A glória seria de quem? A oportunidade seria de quem? Do outro. Mas Davi era o sujeito que estava sempre pronto. E ele está na hora certa, no lugar certo, no tempo de Deus. Vejam bem, sabe o que eu aprendo com isso, gente? Primeiro, que não basta ter unção e ter promessa de Deus. É preciso estar no tempo de Deus para poder aproveitar a oportunidade. Tem muita gente que tem a unção, foi ungido, mas perde a oportunidade. Tem gente que tem unção, tem promessa, mas não sabe aproveitar a oportunidade. Exemplo, Saul, ele tinha a unção. Ele foi ungido rei, ou seja, ele era o homem que Deus escolheu nas palavras de Samuel para ser o rei de Israel. Portanto, Saul seria ali o homem, o sujeito ideal, o cara ungido para vencer Golias, ou não seria? Mas não basta ter unção. Precisa identificar a oportunidade, o tempo de Deus. Agora vejam bem, Davi é diferente. Davi tem a unção e ele tem a promessa, ele não é o rei. Davi ainda não foi colocado como rei, mas ele tem a unção e ele tem a promessa. Sabe qual foi a diferença entre Davi e Saul? É que Davi, ele fez toda a diferença quando abraçou a oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, igreja. Se você tem a unção de Deus sobre a tua vida, se você tem a promessa de Deus sobre a tua vida, fique atento, porque a oportunidade vai passar por você como o trem passa pela estação. E se você não pegar, outro mais à frente vai pegar a oportunidade e será abençoado em teu lugar. Enquanto os irmãos de Davi estão discutindo estratégias de guerra, Davi olha para Golias e pensa assim: esse cara não é difícil de vencer, não. Olha o tamanho da cabeça do sujeito, olha o cabeção. Olha o tamanho do buraco que tem na testa de Golias. Davi deve ter pensado: se eu consigo acertar um passarinho lá na ponta de uma árvore com o meu estilingue, eu não vou acertar um cabeção desse? Como diz o ditado, quanto maior, é mais fácil de acertar. Então, enquanto os outros estão olhando e temendo, Davi está olhando e vendo ali uma grande oportunidade, porque Davi soube identificar o tempo de Deus. Uma lição que eu aprendo aqui: quanto maior o problema, maior será a tua vitória. Amém, igreja? Como você encara os grandes desafios? Não perca a oportunidade de encarar os gigantes na tua vida, porque toda oportunidade perdida sempre vai te deixar um passo atrás do seu objetivo. Davi tinha unção, tinha promessa. Ali estava a oportunidade dele se consagrar. Ali estava a oportunidade dele se apresentar para o povo. O cara que foi ungido e que tem a promessa de Deus. Mas se Davi não aproveitasse a oportunidade,
ele teria perdido o tempo de Deus. Em sexto lugar, a precipitação. Agora isso é diferente. A precipitação pode te colocar à frente da oportunidade e você pode perder o time, o tempo de Deus. Assim como tem gente que demora para perceber que o tempo, a oportunidade está diante dele, tem outros que são apressadinhos demais e ele acaba se antecipando. O rei Saul, mais uma vez o Saul, ele é um exemplo típico da pessoa precipitada. Ele convoca o exército de Israel para uma outra batalha contra os filisteus em outro momento da história. E ele está convicto que ele vai vencer aquela guerra. E naquela época, quando o rei ia para o campo de batalha, antes de começar a guerra, ele primeiro deveria ofertar ao Senhor uma oferta de sacrifício e deveria esperar o comando do profeta. O profeta ia dizer para o rei o tempo certo, o tempo de Deus para agir e vencer os inimigos. Mas acontece que Saul, ele vai na frente para o campo de batalha, convoca o povo, está todo mundo lá. E cadê Samuel? Samuel não apareceu. Saul começa a ficar preocupado. Ele pergunta para um e outro, e ninguém sabe onde está Samuel. A Bíblia diz que o povo começa então a questionar a autoridade de Saul. O povo começa a dizer, olha, eu acho que Saul se precipitou, Samuel não vai vir, e se Samuel não vier, se ele não falar que Deus mandou, a gente não vai. Então o povo começa a se dispersar. Alguns soldados começam a desertar. Saul começa a ficar preocupado. E a Bíblia diz que então ele decide não esperar mais. Ele se precipita. Eu tenho uma palavra aqui para os precipitados. Tenha um pouquinho mais de paciência. Não seja como Saul. Ele decide tomar o lugar do sacerdote. Sabe o que ele faz? Ele manda alguém trazer uns bois. Ele faz o altar. Ele põe lenha no altar, mete fogo no altar e faz um churrasco para Jeová. E a carne está subindo, aquele cheirinho está subindo para o céu. Saul está todo feliz porque agora ele, além de rei, ele é sacerdote. De repente, a palavra do Senhor diz em 1 Samuel 13, 10 a 14, que quando estava terminando o sacrifício, gente, se ele tivesse esperado um pouquinho mais, era só mais um pouquinho de tempo. Quando ele estava terminando o sacrifício, Samuel chegou. Irmãos, eu fico pensando aqui o que passou na cabeça de Saul naquela hora. O que passa na cabeça de alguém precipitado que perde o tempo de Deus e toma a decisão antes da hora. Porque quando ele vê o profeta, ele vai ao encontro de Samuel para cumprimentá-lo. Olha o que Samuel já disse para ele. Samuel nem cumprimenta Saul, já vai logo gritando para ele, falando, o que foi que você fez? Saul, onde você estava com a cabeça? Aí Saul responde para ele, eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como tinha prometido? Como não veio? Ele estava lá, Samuel estava falando com ele. Você não veio como tinha prometido? Os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Aí eu pensei, bom, duas coisas que eu vejo aqui. Primeiro, eu percebi a desculpa do apressado. Eu percebi. Segundo, eu pensei. Ele diz, os filisteus vão descer a Gigal para me atacar. E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, ou seja, eu ainda não sacrifiquei ao Senhor. Então achei, a terceira desculpa, então achei que tinha que oferecer o sacrifício. 3 desculpas aqui, do apressado. Eu percebi, eu pensei, então achei. Aí Samuel olha para ele e fala, o que você fez foi uma loucura. Você não obedeceu à ordem de Deus, o nosso Senhor. Se você tivesse obedecido
Ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar porque desobedeceu ao Senhor. Gente, eu fico imaginando aqui a cara de Saul. Olha o que Samuel estava dizendo para ele: Saul, você não entendeu o tempo de Deus. Porque o que Deus queria fazer com você é o seguinte: Deus queria usar você com um exército pequeno para vencer todos esses inimigos. Então você ia reconhecer que Deus é contigo. Deus seria glorificado na tua vida e você e os teus descendentes seriam reis para sempre. Mas você se precipitou e desobedeceu ao Senhor. Queridos, as adversidades podem nos colocar em situações onde seremos tentados a agir ao invés de esperar o tempo de Deus. A falta de discernimento quanto ao tempo kairós fecha os olhos da pessoa para o que Deus está fazendo e ela deixa de ir até as últimas consequências, desobedece a Deus e perde a oportunidade. Eu estou terminando a palavra. Imagine você a vitória épica de Saul sobre os filisteus, se ele não fosse precipitado e tivesse obedecido a Deus. Os profetas iriam testemunhar, os cantores iriam cantar as proezas de Saul e diriam que Saul, com um exército pequeno, venceu os inimigos. Mas na verdade agora o que se vê é um rei que perdeu o tempo, a oportunidade de Deus e por isso perde o trono. Quando nós nos precipitamos, perdemos a oportunidade de viver grandes experiências com Deus. Lucas capítulo 12, versículos 54 até os 57. Olha o que Jesus diz para o povo, falando a respeito do tempo de Deus e a falta de discernimento. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste vocês dizem, vai chover, e de fato chove. Quando vocês sentem o vento sul soprando, vocês dizem, vai fazer calor, e faz calor. Aí Jesus diz para eles, hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu, ou seja, vocês entendem o tempo cronos, o tempo natural. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? E Jesus terminou dizendo, por que é que vocês não decidem qual é a maneira certa de agir? Jesus estava dizendo para aquele povo, vocês querem viver no tempo de vocês, ou vocês querem viver no tempo kairós, no tempo de Deus? Se coloque em pé em nome de Jesus. Este é um tempo kairós de oportunidade para você, amém? Eu não sei qual é a condição que você está vivendo hoje, qual é o tempo natural que você está vivendo hoje, mas veja neste tempo, Deus agindo, Deus abrindo portas, Deus dando a você oportunidades. Eu termino esta palavra com a palavra de Eclesiastes 8, 5 e 6, que diz assim, enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. Não importa o caminho que você está trilhando. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Não importa o caminho que você trilha hoje no cronos, no tempo natural. Se você obedecer à voz de Deus, nenhum mal te acontecerá. E diz o sábio, a pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Espere o tempo de Deus na tua vida. Ele diz, existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Deus tem um tempo especial na vida de cada um de vocês. Espere o tempo de Deus. Adore ao Senhor. Se vocês que estão aqui, que entregaram a vida para Jesus, deixa eu ver. Glória a Deus, aleluia. Ouça o que a palavra diz, aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Isaías estava no templo do Senhor, de repente ouviu-se uma voz, a quem
enviarei quem há de ir por nós. Quais foram as palavras de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero orar com você neste momento. Não sei qual é o tempo que você está vivendo na tua vida, mas lembre-se, o tempo de Deus é aqui e agora, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, pela tua igreja, a igreja do Senhor que está reunida neste templo, a igreja do Senhor que está reunida em outros lugares acompanhando esta reunião, a todos aqueles com quem o Senhor tem falado nesta noite e tem lhes mostrado que este é um tempo de oportunidades. Este é o teu tempo, é o momento do Senhor agir na vida de cada um dos teus filhos para elevá-los a posições maiores e nobres. Senhor, eu oro neste momento para que nós possamos ter esta sensibilidade, Senhor, este discernimento que teve o profeta Isaías, que ouviu a voz do Senhor, não titubeou, mas se colocou diante do Senhor como profeta para as nações. Senhor, que neste momento, enquanto estou orando, o teu Espírito Santo venha ministrar na vida de cada um de teus filhos e mostrar para eles, Senhor, qual é o tempo, qual é a oportunidade que o Senhor está colocando diante deles, Senhor, que eles possam abraçá-las como Davi abraçou. Não importa se o desafio é grande, não importa se a dificuldade é intensa, o Senhor é com o teu povo, o Senhor pelejará pelos teus filhos, o Senhor dará vitória aos teus filhos, em nome de Jesus. Este é o tempo de Deus na tua vida, amém, igreja? Deus abençoe, pode se assentar e glorifiquem a Deus.